Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, Ele é sempre bom. Apesar de nós, Deus é bom. Ele sempre será bom. Bom dia, Eliane. Bom dia, JH. Deus é bom. Sempre bom, sempre bom. Apesar de nós. A natureza de Deus, eu sempre falo isso. A natureza de Deus, aliás, a natureza é mais forte do que o comportamento. Muitas vezes o nosso comportamento não combina com a nossa natureza. E o grande erro de muita gente é que tenta entender natureza a partir do comportamento. Não, é o seu comportamento que tem que se submeter à sua natureza. E não a sua natureza se submeter ao seu comportamento. Exemplo, não é o fruto, só um minutinho, gente. Não é o fruto que dita as regras da árvore, mas é a árvore que dita as regras do fruto. A árvore vem primeiro. Então, natureza vem primeiro, depois vem comportamento. Comportamento é um fruto. Então, na verdade, se você quiser entender melhor, primeiro vem a identidade, depois vem a natureza, depois vem o comportamento. Identidade, né? Tô vendo aqui a Sidneia com a gente, a Eliane também. Pessoal lá de 2 do Turbo, né? Sabe muito bem o que eu vou falar. Você também é da cidade, claro. Você pega uma semente, você já sabe que semente é aquela. Ah, outro de Dores aí, ó, Pastor Leandro. Então, olha, você pega uma semente, então você já sabe de que é essa semente. Vamos imaginar uma semente de... Vou sair da manga hoje, tá, gente? De abacate. Então você já sabe, isso aqui é um abacate. Então você tem toda a convicção que se você plantar essa semente de abacate, vai crescer uma natureza, uma árvore, natureza, abacate. E consequentemente terá um fruto abacate. Você tem toda a fé. O agricultor tem toda a fé que quando pega uma semente de milho, vai dar milho. Quando planta uma semente de feijão, vai dar feijão. Tem plena convicção, isso se chama fé. Quando coloca debaixo da terra aquela semente e crê que vai dar aquele fruto. Então, a semente, que é a identidade, ela tem o governo sobre a árvore, que é a natureza. A árvore, que é a natureza, tem o governo sobre o fruto, que é o comportamento. Então, onde muita gente falha, infelizmente, ela se comporta e aí ela define a identidade e a natureza dela. Por exemplo, se ela está pecando muito, crente, está falando de uma pessoa cristã, às vezes ela está falhando muito com Deus, então o que ela pensa? Eu não sou filho de Deus, não. Eu não sou amado de Deus, não. E começa a bagunça toda na mente, porque ela está vivendo segundo o seu comportamento. Ela está submetendo ao comportamento. Então ela olha para o comportamento para definir a identidade e a natureza dela. Não é isso. Você olha para a sua identidade, para a sua natureza e define o seu comportamento. Então todas as vezes que você tiver um pecado, uma fraqueza, alguma coisa, você vai dizer para o pecado: pecado, você é fruto errado nessa árvore, porque eu tenho uma identidade. João 1,12 diz que eu sou filho de Deus, filha de Deus, eu criei em Jesus, eu recebi Jesus, eu sou filho, eu sou filha. Então você, pecado, você não tem o poder mais de governar nessa árvore. Você não tem mais o poder de governar nessa nova natureza, porque eu estou em Cristo. E a Bíblia me diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas. Deixa eu roubar essa cola aqui. E eis que tudo se fez novo. Bom dia, minha linda. Chegou aqui com a gente. Então, olha só. Você nunca deve viver segundo o seu comportamento. Você deve se comportar segundo a sua natureza e identidade. Quem está entendendo, diga amém. A sua identidade, a sua natureza é muito mais forte do que o seu comportamento. E muita gente se define pelo seu comportamento. Se essa pessoa está vivendo um momento de fraqueza, ela acha que ela é fraca. Mas o próprio Paulo ele diz assim: quando estou fraco, é aí que eu sou forte.
Sou é ser, é identidade. Estar é comportamento. Mas Paulo, até mesmo nessas palavras, ele tomou cuidado. Ele falou assim, mas mesmo quando eu estou fraco, estar oscila. Mas eu sou forte. Querido, não importa se você está cometendo algum pecado. Se você não está bem hoje. Não importa nada disso. Importa quem você é. E você é filho amado de Deus. Você tem a identidade de filho, de filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. E por isso essa é a sua natureza. E consequentemente é esse o fruto que a gente dá. Por isso que Paulo fala, Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O que é o pecado? É um comportamento. Ele está dizendo que o que está em nós, a nossa nova natureza, a nossa nova identidade é muito mais poderosa do que o pecado, do que o nosso comportamento. Então, somos nós que governamos os nossos comportamentos. Não são os nossos comportamentos que governam a gente. Não é o fruto que governa a árvore, mas é a árvore que governa o fruto. Então, nunca olhe, nunca defina quem você é mediante ao como você comporta. Porque muitas vezes o nosso comportamento não combina com quem nós somos. Então, eu nunca me defino por aquilo que eu faço. Eu me defino por aquilo que eu sou. E a Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz quem você é. Se você creu em Jesus e recebeu Jesus, a Bíblia diz que eu e você somos o quê? Filhos. E filho se comporta como filho. Pastor, então como eu procedo numa situação dessa, que eu estou cometendo algum pecado, eu estou falhando em alguma área, estou fraco em alguma área? Sempre assim, eu estou cometendo. Eu não sou pecador. Tem gente que usa esse termo, eu sou pecador. Não, você está pecador. Você está pecando, mas você é santo. Por que você é santo? Porque você é filho de santo. E quem é filho de santo é santo. Filho de peixe é o quê? Peixe. Peixe. Filho de leão é o quê? Leão. Filho de gato é gato, de cachorro é cachorro, de gente é gente. Filho de Deus é Deus. É tanto como Ele é. Assim como Ele é, nós somos este mundo. Então, todo comportamento nosso que for diferente de quem somos, quem tem que mudar é o comportamento. Quem tem que se render é o comportamento. Não é você se render ao comportamento e dizer, eu não sou isso. Não, querido. Você não deve crer como você se comporta. Você deve crer no que a palavra diz sobre você. Então, a palavra diz que você é filho e não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Quando você começar a ter essa fé dentro de você, que é lá dentro da semente que gera o fruto, a árvore e depois o fruto, isso vai, com o passar do tempo, vai externizar. E o fruto vai ser como tal. Por isso que é necessária a fé. Porque você ainda não está vendo um novo comportamento, mas você está crendo que você é uma nova criatura. Amém? Nós deu uma volta para falar sobre Deus aqui, a natureza de Deus, mas vamos lá. Deve ter sido útil para alguém aí. Mas vamos lá, gente. Então Deus, como que a gente define Deus? Primeiro por aquilo que Ele é. E é assim que a gente tem que se definir também. Então Deus, Ele é o quê? Deus é amor. João vai dizer que Ele é o próprio amor. Então Deus, Ele não comporta amando. Ele comporta também amando. O comportamento de Deus sempre é amar. Mas a gente precisa entender mais do que isso. Porque se a gente crê num Deus de comportamento, preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Se você crê num Deus de comportamento, você crê também que Deus pode não comportar. Então você crê que ora Ele te ama, ora não ama, porque Ele comporta e não comporta. Depende, se Ele acordou bem com você, Ele te ama. Se você acordou mal, não te ama. Se você peca, te ama. Se não peca, não te ama. Não creia em Deus por comportamento de Deus. Nunca creia num Deus que comporta. Ele comporta também, mas creia num Deus que tem uma natureza. E que o comportamento dele sempre será segundo a sua natureza.
E é assim que a gente deveria crer na gente também. Ah, eu sou filho, filha de Deus, pronto. Então o meu comportamento vai ser como tal. Porque quem governa o meu comportamento é a minha natureza. É a árvore que governa o fruto, não é o fruto que governa a árvore. Então vamos ao raciocínio de Deus de novo. Então, quando você crê num Deus de comportamento, que é claro que ele acaba se comportando, que é o fruto de Deus, quando você crê num Deus de comportamento, mas baseado no comportamento, você quando oscila, quando você comporta mal, você sempre vai, a sua alma, a sua mente sempre vai se remeter a um Deus que nesse momento vai se comportar mal, porque você foi mal. Você agiu mal, deu ruim. E aí você pensa que Deus vai na sua linha. E aí pronto. Aí você perde a fé. Porque você acha que você não merece. Começa aquela complicação toda. Bom, onde é que você resolve isso? Não creia no Deus que comporta. Creia no Deus que tem uma natureza e por isso comporta. E qual é a natureza de Deus? Deus é amor. Ele é o puro amor. A essência dele é amor. Deus é amor. Ele não só ama, ele não só comporta com atitudes de amor, com bondade, misericórdia, graça, perdão. Isso tudo é fruto de quem ele é. E está no mesmo fruto, de vários gomos. Amém? Então Deus, ele é, estou parando para você meditar nisso. Deus, ele é o próprio amor. Então só sai de Deus amor. Ele só ama. E ele te ama. Apesar de você e apesar de mim, ele nos ama. Mas ele tem como nos odiar se a gente for mal, mas mal mesmo no nosso comportamento? Não tem. Porque não tem como uma abacateira da manga, da laranja. Não tem. A semente dá fruto conforme a sua espécie. Gênesis 1:11. É um princípio. É um princípio. Quem está entendendo? Dá um amém aí quem está entendendo. Então, creia no Deus pela sua natureza, não pelo seu comportamento. E a natureza de Deus é amor. Se é amor, ele só vai amar. Ele não vai fazer outra coisa. Só amar. Então ele te ama. Desfrute desse amor todo dia. Você está bem, não está? Comportou bem, comportou mal. E começa a trabalhar isso aí em você também. Entender que o seu comportamento é segundo a sua natureza. Se está acontecendo diferente, tem alguma coisa errada com o seu comportamento e ele tem que se render à sua natureza. Por isso que você tem governo sobre o pecado. Porque a sua natureza é mais forte do que o seu pecado. A sua natureza, a minha natureza, a natureza da própria criação é mais poderosa do que o comportamento. E aí começa a ficar mais fácil. Deus, ele te ama porque ele é o próprio amor. Não tem como mudar mais isso. Ele ama o pecador. Ele ama o perdido. Ele ama a raça humana. Ele ama a criatura dele. Ele ama porque ele é amor. Pastor, a gente vê tantas coisas que aconteceu na Bíblia, de Deus mandar matar, dilúvio, por aí vai. Se vocês me cobrarem, se vocês estiverem interessados nesse assunto, eu vou pregar para vocês sobre o dilúvio um dia. Eu vou mostrar para vocês que no dilúvio, Deus, ele manifestou, foi um dos momentos que Deus mais manifestou o amor dele. Você acredita nisso? Eu vou provar isso para vocês um dia, só me lembrar. Foi talvez foi o segundo maior momento que Deus provou o amor dele na Bíblia. Só perdeu para a obra consumada da cruz, quando Cristo morre naquela cruz, foi o dilúvio. Ali foi o amor puro de Deus. O pastor matou tanta gente, me lembra? Nós vamos tratar isso um dia aqui. Você vai ficar estupefetado. Como é que fala essa palavra? Não sei onde vou tirar isso. Você vai ficar doido. Quando você quando você vê o que eu vou falar, ouvir o que eu vou falar e ver se faz sentido ou não. Para mim, ao meu ver, foi a segunda maior prova de amor na Bíblia, foi o dilúvio. Então, querido, Deus, ele é sempre amor. Todas as ações de Deus é por amor. Acredite nisso. E ele te ama incondicionalmente. Amém? Sempre tem uma introdução aqui para a gente começar, né, irmãos? O pessoal que já está mais tempo comigo sabe disso.
Bom, nós estamos na carta aos Gálatas. Como eu falei, essa carta, ela é muito poderosa. É uma carta que, sabe, assim, é o óculos. É o óculos. Pensa a pessoa que está ruim de vista, me manda fazer aquele óculos lá de sei lá quantos graus lá. E ele coloca e agora eu tô vendo. Já tô precisando disso, mas aqui tem pouco grau, tá, gente? 1,5, eu acho, 2. Mas é bom para leitura, só uso para leitura também. Mas a carta aos Gálatas é o óculos, é a lente da graça. Quando você coloca, olha lá, Léo, que alegria te ver, tava meio sumido. Então, olha só, essa carta aos Gálatas, ela desvenda, sabe? Ela tira muitas trevas de dentro da gente. Ela liberta. Tem muito salvo que é salvo, mas não é liberto, sabia? Libertação, principalmente, do engano, da mentira, de um conhecimento equivocado, de uma crença equivocada. A gente fica querendo trabalhar muito em Deus, querido. Deus não precisa de trabalho nosso, não. A gente pensa que a nossa oração é que vai mudar Deus. A gente não precisa mudar Deus em nada, precisa mudar o nosso coração, a gente precisa crer corretamente. E essa carta vai te ajudar a discernir melhor esse tempo chamado tempo de nova aliança, de obra consumada, pós-cruz, tempo da graça. A carta aos Gálatas é o divisor de águas, esse pano de fundo dessa carta facilita você entender o que está acontecendo com a igreja no mundo. A igreja da Galácia é um tipo de igreja que hoje tomou o mundo. E não é uma boa notícia isso. Não é uma boa notícia. Gente, vamos dar uma paradinha. Você que puder ir, clicar no coraçãozinho, foguinho, comentar e compartilhar. Nós vamos alcançar outras pessoas. O próprio Instagram vai ajudar a gente também a alcançar outras pessoas. É coisa de 30 segundinhos aqui, 1 minuto. Marca aí pelo menos umas 15 pessoas rapidinho aí, se puder. Se não puder 15, marca o que der aí. Rapidinho. E vamos chamar mais pessoas para estar com a gente aqui. Às vezes a pessoa esquece, às vezes está dormindo ainda. E vai acordar aí na fé aí com o seu compartilhar aí. E vamos alcançar mais pessoas pra gente... Bom, já coloquei uns 20 aqui. Vamos lá. Convida aí o máximo que você puder pra gente ter mais gente com a gente aqui. Então essa carta aos Gálatas, como eu já falei, é um divisor de águas. Pastor, eu tô vendo agora, esse é o primeiro dia da carta? Não, nós já estamos no terceiro. É uma jornada que nós estamos fazendo. E quando você entende esse chamado de Paulo, quando você entende o que aconteceu com Paulo, por que Paulo foi chamado depois da cruz e não antes, por que Jesus chama 12, depois chama mais um, né? Quando você entende por que Paulo escreveu essa carta, o que aconteceu na Galácia, quando você abre o seu entendimento para entender essa carta e o chamado de Paulo, que já está na minha introdução e na semana passada que eu ministrei, semana passada não, né? Hoje é quarta, na segunda, quando você entende, querido, você vai cair a ficha sobre o tempo da graça, sobre a nova aliança e o que de fato mudou da nova para a velha aliança. Acredite. Então você que não assistiu às outras duas ministrações, assista. Agora, nós estamos aqui na carta aos Gálatas e Paulo está falando, a gente terminou a última ministração, Paulo falando sobre o outro evangelho. Então, quando a gente está falando sobre a graça, sobre a nova aliança, como é um assunto muito novo para muita gente, o que acontece normalmente? Acontece que muitas pessoas pensam que a gente está vindo com outro evangelho. E talvez você já ouviu isso quando você foi compartilhar a nova aliança. Se você já ouviu isso, pode falar que já ouviu aqui. Eu creio que já tenha ouvido. Quando você está falando de nova aliança, aí a pessoa usa exatamente esse texto, porque ele é famoso na Bíblia. Não, Paulo diz que se alguém vier com outro evangelho, que não seja este evangelho, seja anátema, ainda que desça um anjo do céu, e as pessoas vêm em cima desse argumento, querendo fazer a gente entender que a gente agora está com um outro evangelho. A Eliane já ouviu muito. É só começar a compartilhar que você vai ouvir, tá? E aí você já vai se preparar aqui. Porque o que acontece? A maioria pensa que quando Paulo está falando desse outro evangelho, está falando desse evangelho que a gente tem trazido, que é esse ensino da nova aliança, da graça, da tal da hipergraça. A graça é hiper, mais que hiper. A graça barata. Não, a graça não é barata, isso eu vou discordar. O que é barato tem um preço. É ou não é? Ainda que você vai comprar lá um carro por R$1.000, é um preço, você pagou um preço. Então, o que é barato sempre tem preço. Mas a graça ela não é barata.
A graça é mais do que barata, a graça é de graça, não tem preço para a graça. Então, se as pessoas estão querendo ofender a gente, falando que a gente prega uma graça barata, eles ainda erraram, porque a graça que a gente prega é mais do que barata, ela é de graça. Ah, se está criticando a gente que a gente prega hipergraça, eles também estão errados, porque não tem palavra que expresse o tamanho da graça. Então, assim, a falta de entendimento traz essas questões. E uma delas é, e tenha paciência com essas pessoas, calma, tenha paciência. Então, assim, porque senão você não está na graça. E se você não está na graça, você não tem nenhuma autoridade para pregar sobre a graça. Você tem até o poder, que é o conhecimento, mas você não tem autoridade. Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Então você precisa ter graça com essas pessoas, precisa estar em graça, porque você não aprendeu a graça, aqui muito é dado, muito é cobrado. Então as pessoas vão cobrar de você isso. Mas você não está pregando a graça, está nervoso por quê? Você não é da graça? Por que você está nervoso? Então você tem que ser calmo, tem que ter um sorriso bonito, lindo, igual esse do Léo aqui no perfil dele. Olha que sorriso, ó. Então tem que ser assim. Você tem que ensinar com graça, com amor, com muita graça, para que eles entendam a graça e sempre contando com o Espírito Santo. Porque essa obra não é uma obra de persuasão humana, não é uma obra de convencimento humano, é uma obra totalmente do Espírito Santo que apenas nos usa para ensinar, para compartilhar essa maravilhosa graça, que é o favor de Deus. Então, quando Paulo ele fala, se alguém vier pregar um outro evangelho, que desça um anjo do céu, está aqui em Gálatas 1, ele fala a partir do 7, isso, aí ele fala do 7, o 8, depois ele repete mais um pouquinho no 9. Então, aí muita gente, quando você vai compartilhar a graça, eles usam exatamente isso. Fala assim, mas eles não sabem onde estão, mas fala assim, mas a Bíblia diz. Tem gente que sabe um pouco mais, fala, lá em Gálatas diz que se alguém vier pregar um outro evangelho, seja anátema. Ainda que desça um anjo do céu trazendo um outro evangelho, seja anátema. E eles pensam que esse outro evangelho, porque eles cresceram no evangelho da lei misturado com a graça por anos e anos e anos e anos, então para eles o outro é esse evangelho da graça. Mas é o contrário. Paulo, ele pregou o evangelho da graça para a Galácia. Ele ensinou o evangelho da graça, ele abriu a igreja na graça. E depois, como eu já falei aqui, os judaizantes que foram dispersos de Jerusalém devido à perseguição no ano 70, eles foram e se espalharam para outros lugares. E eles pararam, alguns deles pararam lá na Galácia. E lá na Galácia eles descobriram que tinha cristãos lá. E eles quiseram saber por que tinha cristãos lá, sendo que na mente deles, somente judeu poderia se converter ao cristianismo. Na mente deles, Jesus só tinha morrido pelo judeu. E a Galácia era gentia. Até hoje é. E aí então eles falam assim, mas como assim vocês são cristãos? Jesus não morreu por vocês. Jesus não morreu por gentios, Jesus morreu por judeus. Eu sou judeu, eu sou salvo, e você? Aí eles disseram, não, nós somos cristãos também, nós cremos em Jesus, fomos batizados. E aí então, eles começam a tirar a prova. E aí eles começam, mas espera aí, vocês são cristãos mesmo? Somos, então deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês são circuncidados? Aí pronto. Aí eles circum o quê? Não está dentro da Bíblia isso, tá? É a história dos hebreus, a gente encontra isso, a história do cristianismo encontra como que aconteceu esse processo todo. Mas quando você lê a carta aos Gálatas, você entende que de fato aconteceu isso nas entrelinhas. E aí eles, circuncidados, lembre-se, os judeus convertidos foram parar na Galácia, fugindo de Jerusalém. E aí eles falam assim, mas circuncidado? Não, nós não sabemos o que é isso. Aí eles fazem a segunda pergunta. Então, isso aqui eu estou montando aqui, tá, gente? Para a gente entender. Aí eles falam assim, mas espera aí, então tá, vem cá, quem pregou esse evangelho para vocês então, que vocês não são circuncidados? Cadê esse herético? Cadê esse que está pervertendo o verdadeiro evangelho? Quem é ele? E eles falaram, olha, veio Paulo aqui, Paulo é o nosso apóstolo, ele veio aqui e pregou esse evangelho para nós. Até então, ninguém nunca tinha ouvido falar de Paulo. E aí Paulo era um perseguidor da igreja como Saulo. E depois se tornou Paulo. E aí ele fala assim, mas, ô Marcelo, que bom te ver, querido. E aí eles falam assim, olha, a gente não conhece Paulo. Nunca ouvimos falar de Paulo. Então tem um negócio esquisito aí. Aí eles começaram a tomar poder e autoridade. Olha, então vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que circuncidar. Porque se vocês não circuncidar, vocês não é crente, não. Vocês não são cristãos.
E aí os irmãos da Galácia começaram a circuncidar e começaram a colocar mais outras coisas além da circuncisão, e a lei começou a entrar na graça. A lei que já tinha se encerrado na obra consumada da cruz, ela ressuscita. A lei que morreu com Jesus também resolveu ressuscitar. É o que aconteceu nos dias atuais. A lei ressuscitou. E aí então começou a entrar a lei no meio da Galácia. E o pessoal agora já estava vivendo graça misturada com lei. E aí Paulo ficou sabendo. E aí ele escreve essa carta. E é o que acontece nos dias atuais. A lei está misturada com a graça. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele fala assim, olha, se alguém vier pregar outro evangelho, qual outro evangelho? É esse evangelho que está por aí. Não é o evangelho que a gente está falando. Pastor, então esse outro evangelho está por aí, é bênção? Claro que é, Deus é bom. Deus é amor. As igrejas estão fazendo um excelente trabalho, está salvando muita gente, milhões e milhões. Ai de nós se não fosse a igreja, independente de ser da Galácia, independente de estar misturado graça com lei, nós louvamos a Deus por cada igreja espalhadas em toda a face da terra, e louvado seja Deus por isso. Se eu sou salvo hoje, se você é salvo por causa dessas igrejas, é da igreja de Cristo. Ela é de Cristo? É de Cristo. Só que eu particularmente creio que nesse tempo de arrebatamento, o Senhor está trazendo essa luz e vai trazer a nível mundial, para que a gente creia em Jesus, continue crente, continue servindo, continue amando, continue santo. Porém, com a grande diferença, não mais por medo da lei, mas por amor à graça. Não mais por medo do inferno, mas por amor ao Cristo do céu. Fazendo por amor. Participando da família não do não posso, mas do não quero. Saber que pode, mas não quer, é diferente de não poder. Leva ao mesmo resultado, porém por caminhos diferentes. Então a nova aliança vem trazendo exatamente essa revelação da pura graça, do tempo da graça. E Paulo ele foi chamado exatamente depois, no tempo da graça, exatamente para ter a revelação da graça a ser anunciada aos gentios. E nós éramos gentios. Então vamos lá. Então quando Paulo está falando desse outro evangelho, está falando do evangelho antigo. E hoje inverteu. Hoje está vindo depois esse novo evangelho, que é o evangelho da graça, que está nas outras igrejas também, porém misturado com o evangelho da lei. Não significa que a Galácia, a igreja da Galácia, virou toda a lei. Não, eles ficaram lei misturado com graça. Tanto é que um pouco à frente, eu não sei se vocês lembram dessa passagem, nós vamos estudar sobre ela, Paulo fala assim, decaístes da graça. E muita gente pensa que uma pessoa decaída da graça é que voltou ao pecado, à prática humana, mundana. Não, ele decaiu da essência de viver pela graça. De saber que tudo é graça, que nada é a força dele, nada é baseado na lei, nada é baseado no não pode. Não é que você tem que fazer, é que você quer fazer. Não é que você não pode, é que você não quer. Entende? Então é diferente. É diferente. Então é um pouco de fermento que tem levedado a massa. E aí nós estamos recebendo agora esse evangelho de Paulo. O que eu ensino aqui é o evangelho de Paulo, é o evangelho da graça, que nos leva ao mesmo lugar, porém pela graça. Imagine, querido, eu já disse isso aqui como exemplo várias vezes. Imagina um prédio de 30 andares. Imagina, põe sua mente para pensar em 30 andares. Meu Deus, é escada pra caramba. Imagine que você tenha que subir lá no 30º andar. Lá é o lugar que você trabalha, é a sua sala, é o escritório. E você sobe de manhã para ir trabalhar, depois você desce para almoçar, você sobe depois do almoço. Imagina, depois do almoço. Está lá fazendo o seu quimo lá e ainda tem que subir. E depois você desce para ir embora, todo dia. Pesado não é? 30 andares. 30 andares. Só que do lado dessas escadas tem o quê? Tem um elevador. Que você entra nele e ele te leva aonde? No mesmo escritório, no mesmo lugar. Então você tem 2 caminhos para chegar ao mesmo lugar. Qual que você escolhe? Qual que o pessoal escolhe? Qual que a gente escolhe? O elevador. Mas o que acontece dentro da igreja hoje? A maioria escolhe o quê? A escada de concreto, que é o peso da lei. Nós podemos chamar a escada de concreto de lei, o elevador de graça. Vai te levar no mesmo lugar. Então, assim, tá certo estar no mesmo lugar, no 30º andar, que é onde está a santificação, a obediência, a fidelidade, o compromisso, a abnegação, a vida com Deus,
a resposta, tudo que você puder imaginar do cristianismo está lá. Só que se eu posso chegar pela graça, se o elevador me leva, por que eu vou me esforçar para subir na minha própria força? E é por isso que tem muita gente cansada no evangelho, na igreja, porque as pessoas estão vivendo a santidade na própria força. Vivendo a obra de Deus, o compromisso com os cultos, tudo que ele faz na força do braço. Ele cansa. Quando ele cansa, ele desiste. Por isso que a cada dia aumenta o número de desviados. Porque tudo que você faz com força cansa. Agora, quando você faz com amor, com prazer, quando é um elevador que te leva, quando é a graça que te sustenta, quando você entende a mensagem da graça, você vai ao mesmo resultado. Eu vou dizer mais, você vai além. Porque se não é na tua força, vai na força dele. E na força dele, ele pode mais. Então ele te leva além ainda. Quem está entendendo, diga amém. Ele te leva além da santidade, além do compromisso com Deus, além. Aí o pessoal fica falando assim, na graça não entrega dízimo. Nada, quando Deus te leva, você entrega mais ainda. Vai além, é tudo além. Se na sua força você entregava dízimo, na graça você dá mais do que o dízimo. Porque ele te leva além. Ele está sempre te levando além. Então a graça é muito melhor do que a lei. O elevador é melhor do que a escada de concreto. Então o outro evangelho que nos confundiu é a escada de concreto. O verdadeiro evangelho é o elevador. E esse assunto que a gente trata aqui é sobre o tal do elevador. É sobre essa maravilhosa graça. É o que te leva, é o que te sustenta. É o governo da sua vida. Você é salvo pela graça. A graça não te abandona, ela te salva e continua em você, para te sustentar como salvo, para te fortalecer, para te dar governo, domínio, te usar, te dar vocação, dons, talentos. Tudo é a graça. Tudo é a graça, nada é a gente. Quanto mais você entende que é mais a graça e menos você, mais leve fica. O ideal é você chegar a 100% de entendimento que tudo é a graça. E aí pronto, não sobra nada para você. Aí que Deus funciona. Deus não funciona na área que você quer funcionar. Eu costumo dizer que é como se fosse um buraco que só cabe uma mão. Ou tá a sua ou tá a de Deus. Deus, eu vou repetir, Deus não funciona na área que você quer funcionar. Ele só funciona nas áreas que você não quer funcionar e mais ainda, você sabe que você não tem poder para funcionar. Lembra daqueles 2 homens que estavam lá no templo orando? Um batia no peito e dizia, eu faço isso. Era o fariseu. Eu posso, eu jejuo, eu faço. Deus não funciona assim. Deus não funciona nesse ser, nessa pessoa. Porque ele não entendeu a graça. E Deus só funciona através da graça. Deus só funciona através de Cristo. Deus só se manifesta através de Cristo. Deus só age através de Cristo. Deus só faz através de Cristo. Estou traduzindo o funcionário aqui para você. Então tudo é através de Cristo. Então, enquanto você bate no peito, às vezes você não faz assim, literalmente com a mão. Mas lá dentro de você tem uma justiça própria. Que você pensa que é porque você é bom. Porque você se esforça. Porque você é zeloso. Cuidado que o zelo te consome, hein? Cuidado, Davi disse isso. E consome mesmo. Tem muita gente cansada de tanto zelo. Que virou uma religião. Não é que você não deva ser zeloso. Mas se não for pela graça, não vai. Não vai que vai te cansar. Não faça nada se não for pela graça. Faça tudo na dependência dessa graça. Tudo. Para depois você glorificar a Deus pela graça. Para que depois em tudo, como Paulo diz aos Tessalonicenses, você dê graças. O que é dar graças? É você entender que em tudo é a graça. Quando ele fala em tudo dê graças, ele está dizendo em tudo, entenda que é a graça. Tá confuso, gente? Tô rápido? É isso. Então, tudo é por causa da graça. Tudo é por causa do favor de Deus. Então, aquele fariseu, ele batia no peito e falava assim, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Isso não agrada a Deus. Isso não chama a atenção de Deus. Mas o outro era um publicano, que ele se prostrava e dizia, eu não posso nada, eu sou um pecador, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo, não tem jeito. Esse chamou a atenção de Deus. Esse alcançou a misericórdia. Enalteça Cristo na sua vida. Tenha esse entendimento que tudo é Cristo. E é isso que Paulo estava falando. Se vier qualquer outra mistura, de modo que a pessoa entenda que parte é Cristo, parte é Ele, parte é Cristo, parte é esforço dele,
Faça a sua parte, que eu farei a minha. Tem gente que fala até que tem isso na Bíblia, não tem. Graça é pura graça, e quanto mais você mergulha nessa graça, mais dá certo a sua vida. Em todas as áreas. É isso que a gente tem dificuldade. De entender que é a graça que nos leva, é a graça que nos sustenta. Não caia na justiça própria, pelo amor de Deus. Nada é você, tudo é a fonte chamada graça, bondade, favor de Deus. Amém? Então Paulo estava falando desse outro evangelho, que é o evangelho que tem muita gente mergulhada. E esse evangelho que a gente tem ensinado aqui é para te libertar desse outro evangelho e trazer a origem do evangelho, que é o evangelho que foi anunciado a Paulo, que é o evangelho da graça. E continuando aqui, Paulo continua dizendo, fala assim, como antes temos dito assim, agora novamente o digo. Se alguém, parece que Paulo já tinha alertado eles, fala assim, como antes temos dito, assim agora novamente digo. Olha só, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, qual é o evangelho que eles receberam? Da graça. Seja anátema, isto é, amaldiçoa esse evangelho, não acredite nesse evangelho. E Paulo continua, pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, falando a Galácia, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Então ele está colocando agora um pouco de autoridade sobre esse evangelho. Ele já tinha o poder do evangelho, mas agora ele está endossando de autoridade para convencer os irmãos da Galácia. Ele fala, porque eu não recebi de homem algum, nem me ensinado foi, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então veja, o treinamento de Paulo foi num Jesus ressurreto. Um Jesus que já tinha vivido o tempo da lei nessa terra, que Jesus andou na lei, e ele morreu na cruz, ressuscitou e começou o início da graça. Então Paulo foi ensinado, foi discipulado já no tempo da nova aliança. Os outros 12 foram treinados no tempo da velha. Eu falo isso na primeira ministração, nessa introdução que temos aí, que está aqui no Instagram. E Paulo continua e fala assim, pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aí, Paulo era esse religioso. Ele era esse, como Saulo, ele era esse religioso. É o que tem muito hoje na igreja. Pessoas zelosas, muito bem intencionadas. Eu não estou criticando. Eu já fui assim. Muito bem intencionados. Porém, olha o que o texto está dizendo. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ele era jovem ainda, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, qual é a tradição hoje? Tradição é que você vai, se converte numa igreja, o que ela ensina, você aprende e vive. E que você aprendeu de alguém que aprendeu, que veio de alguém que aprendeu. E Paulo está dizendo exatamente isso, só que Paulo estava sendo honesto com Deus, sendo zeloso com Deus, mas estava honestamente, zelosamente, se eu posso dizer, errado. Tem muita gente assim, que ele é honesto, ele é fiel, ele é zeloso, mas ele está fielmente errado, honestamente errado, zelosamente errado. Porque não é questão do quanto zelo você tem, é questão se você tem o zelo pelo certo. Zelo quando você tem entendimento, porque primeiro tem que vir o entendimento, depois o zelo por esse entendimento. Então quando você está sendo zeloso, pensando que é a sua força, que é o seu trabalho, que é o seu empenho, que é o que você faz, que é o quanto você luta para ser santo, que é o quanto você jejua, o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, o quanto você prega o Evangelho. Não, não é nada disso, é o quanto Jesus morreu. É o quanto foi a dor de Cristo. E tudo que você faz é porque a fonte nunca foi você, é sempre Ele. Tudo é a graça, tudo é o favor, tudo é a bondade dele. E Paulo continua dizendo, fala assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse, olha isso aqui, para que eu pregasse entre os gentios. Então aqui ele já começa a dizer que ele foi chamado para pregar entre quem?
entre os gentios. Os outros estavam pregando em Jerusalém, mas ele estava pregando entre os gentios. Aí ele fala, eu não consultei carne nem sangue. Ele diz assim, não consultei homem nenhum. Homem nenhum. E aí ele fala assim, nem subi a Jerusalém. Por que subir a Jerusalém? Porque é onde estavam os 12. Ele fala, eu não fui lá para estar com os que antes de mim já eram apóstolos. Em outras palavras, assim, olha, preste atenção nisso aqui. O que acontece hoje? A gente crê, se entrega, batiza, começa a se converter, baseado nos ensinamentos daqueles que vieram antes de nós. É ou não é? Então você começa a congregar numa igreja e tudo que ela vai ensinando, você vai absorvendo para a sua vida. Então se está errado, se está certo, não quero discutir isso aqui, tá, gente? Mas é isso que a gente vai aprender. Paulo não fez assim, é isso que ele quis dizer. Ele falou assim, olha, eu não fui lá para aprender com eles. Você olha aí na sua Bíblia. Ele fala no 17, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia, e foi para o outro lado, e voltei outra vez a Damasco. E aí o texto diz que depois, passados 3 anos, aí que ele sobe a Jerusalém. 3 anos. Que tempo era esse? Era tempo de um Paulo estruturado, de um Paulo convicto da fé dele. Um Paulo que já tinha uma identidade, já sabia, ele já era maduro para ir lá. Lembra quando ele mesmo fala que os meninos são levados por ventos de doutrina? Então, quando você não amadurece, qualquer informação de Bíblia te serve. Você já viu aquela pessoa que fala assim, para mim, o importante é estar falando de Deus. É ou não é? É ou não é? Não tem gente que fala assim? Se está falando de Deus, eu ouço. Muitos ímpios, principalmente, falam isso. Que há uma diferença entre direção e sentido. Se eu disser para você assim, se alguém me ligar daqui mesmo, de Portugal, me ligar do Brasil, aqui em Portugal, e falar assim, pastor, eu estou aqui na 040, precisando ir para Belo Horizonte, eu estou na estrada certa, o que eu vou responder para ele? Vou dizer, está na estrada certa. Aí, beleza, obrigado, pastor. Ó, você é gente boa demais, hein? Daí de Portugal tá me ajudando aqui, obrigado. Ele acelera. Acelera. Daqui a pouquinho chega no Rio. Aí me liga, bravo. Pastor, o que você arrumou comigo? Eu perguntei se você estava na estrada, se eu estava na estrada certa, você falou que estava, não sei o quê, eu acelerei, confiei em você. E eu parei aqui no Rio de Janeiro. Estou longe de Belo Horizonte agora. Você me atrapalhou. Quando eu te perguntei, eu estava em Lafayette, perto de Belo Horizonte. Fiquei sabendo aqui. E você me falou que estava na estrada certa. Eu vou dizer para ele, sim, você só me fez uma pergunta. Você perguntou se você estava na estrada certa. Mas você não perguntou se você estava na direção certa. Você não falou para mim do que lado da estrada você estava. Então, o canteiro central, tinha ou não tinha? Tinha. Pois é, você estava de que lado? Você não perguntou? Então, o sentido, eu não sei. Eu sei que você estava na estrada, agora o sentido você tinha que ver. Então, o que é a estrada certa? Bíblia. Bíblia. Está pregando Bíblia, você liga a sua internet, a sua rede social, começa a ver pregando Bíblia. Opa, é um pastor, é um pregador, é Bíblia, é a palavra de Deus, é Bíblia, e você vai ouvindo. Entra na igreja, é Bíblia, você está quase no caminho. Você está na estrada certa, mas cuidado com o sentido errado. Porque tem ensinos hoje que te colocam mais longe de Deus. Tem ensinos hoje que diminuem a sua fé. Sabia disso? Sabia? Por que a igreja está sofrendo em fé? A cada dia está mais raquítica na fé. Por causa de alguns ensinos. Sabia? Quer ver? Se eu começo a ensinar para você aqui que depende do que você faz para você receber sua bênção, é assim ou não é que ensina? Ó, se você jejuar, meu filho, se você orar, se você buscar de madrugada, se você ir para o monte, se você está jejuando até que hora? Até 2 da tarde. Para. Isso é jejum de criança. Quem já ouviu isso? Isso é jejum de criança. Você não quer vitória? Você não quer vitória? Então faz o seguinte, se você quer vitória, você precisa jejuar mais. Você vai ter que... Faz o seguinte, faz de 3 dias com água. Meu filho, você quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Inclusive, põe esse hino para tocar lá
E vai jejuando, vai jejuando. Você quer saber de uma coisa? Vai para a madrugada. Faz uma campanha na madrugada. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Fui abençoado? Fui, porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Nós estamos aqui para trazer luz para você, querido. Para você entender que você pode fazer todas essas coisas, você deve fazer para melhorar o seu relacionamento, para converter o seu coração para a verdade, colocar o seu coração para crer de forma correta. Mas não é isso que te abençoa. Ah, pastor, mas Deus me abençoou pela graça dele, pelo favor dele. Não é porque você fez alguma coisa. A cruz já pagou, como a Eliane colocou. Tudo que você faz, você jamais vai superar o que a cruz fez. Antes era assim, mas o sacrifício já foi feito. Já está tudo consumado. Então hoje eu não conquisto Deus por aquilo que eu faço. Eu já conquistei um Pai por aquilo que eu sou. Deus na sua essência ele é poder. O Pai na sua essência ele é amor. Então você tem um Pai que é Deus. Você tem um Pai que te ama e ele usa o poder dele para te abençoar. E ele não usa o poder dele para te abençoar e relaciona com você como Deus. Porque quando você relaciona com um Deus, você tem que fazer para merecer. Mas quando você relaciona com um Pai, tudo que ele tem já é seu. Ai, Jesus, nem sei porque eu entrei nesse ponto aqui, mas ele sabe. Então, é do ensino que a gente está falando. Então você vai e aprende desse jeito. Você está na estrada certa, você está aprendendo a palavra de Deus. Mas você pode estar se distanciando mais ainda das suas bênçãos, das suas vitórias. Por quê? Você quer ver uma pregação bíblica que não é cristã? É isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, jejuar, orar, me buscar, aí eu vou ouvir e vou responder. Está na Bíblia. É uma mensagem bíblica, mas ela não é cristã. Porque o nosso Cristo foi e cumpriu toda essa condição na cruz para tornar agora o cristão merecedor de tudo isso sem o sacrifício. Então eu posso jejuar? Posso, eu devo jejuar, orar, buscar, madrugada, um monte, tudo isso eu posso fazer. Mas não com a motivação de relacionar com Deus para me dar, mas uma relação de um Pai que já me deu. Eu faço tudo para melhorar o meu coração, para crer piamente no que Ele já fez por mim. Eu não faço tudo para Deus me dar alguma coisa, eu faço tudo porque Ele já me deu. E quanto mais eu faço isso, mais o meu coração se converte à verdade do que já é meu. Então existem pregações bíblicas que não são cristãs. É só pegar a velha aliança. Tudo que eu pego da velha aliança é bíblico. Mas o cristão, a pregação cristã é depois de Cristo. E é depois da cruz. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está ouvindo. Porque às vezes o que você está ouvindo, ao invés de te levar para mais perto, te levar para mais longe, diminui mais ainda a sua fé. Porque toda vez... Oh, meu Deus. Ajuda os teus filhos a entender isso. Todas as vezes que você coloca meritocracia no processo, só vai dificultar. Você só vai entrar em incredulidade, sabe por quê? Porque você nunca faz o suficiente para merecer. E como você não consegue fazer o suficiente para merecer, você sempre vai estar pensando que você não merece. E aí o que entra no seu coração? E aí acabou tudo. Incredulidade. Incredulidade. Porque quando entra a incredulidade, pronto. Se esse é o tempo da fé, então entrou a incredulidade, já era. Então nunca se relaciona com um Deus baseado na meritocracia, mas você sempre relaciona com um Pai baseado na graça. Esse Pai que nós temos por causa da graça é Deus na sua essência em poder. Então, como Pai, Ele tem tudo o que a gente precisa, Ele pode tudo, porque Ele é um Pai Deus. Por isso que a oração é Pai Nosso. Então não relacione com Deus no seu poder. Relacione com o Pai no seu amor. O Pai é bom, o Deus é poderoso. Então tem muita gente relacionada muito mais com Deus de poder do que um Pai de amor.
Na velha aliança se relacionava com Deus de poder, na nova nós nos relacionamos com o Pai de amor, que não deixou de ser o Deus de poder. Então, o Pai de amor usa a sua essência do poder para abençoar os seus filhos. Então, tudo que você já tem, vou mudar, tudo que o Pai já tem, já é seu como filho. Mas se você relaciona com Deus, não é seu ainda. E aí você tem que pagar preço mesmo. Então esse evangelho ouvido, pregado, que você cresceu nele, ensinou dessa forma para você. E esse é o outro evangelho. A esse você deve ser anátema. Você deve ser fiel. Fiel, sabe? E crescer no entendimento, na graça, no conhecimento do evangelho que Deus, pelo seu amor infinito, deu a Paulo para trazer filhos. Então o pai está à busca de filhos. O pai está à busca de filhos que entendem a obra consumada. Então, quando você se tornou filho, você não se tornou filho porque você obedeceu um Deus. Você se tornou filho porque você participou do amor de um pai, que deu seu único filho. Veja a relação, pai e filho. João 3,16. Deu seu único filho, porque ali ele é chamado de Deus ainda, porque ele não tinha filhos. Mas hoje, Deus é muito mais pai do que Deus. E eu preciso entender isso, que hoje eu me relaciono com um pai e não com um Deus. Eu relaciono com um pai. E esse pai é Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então é isso. Então, quanto mais você ouve uma mensagem, você está na estrada, mas você está ouvindo uma mensagem no sentido contrário, mais longe você fica. Às vezes é uma boa mensagem. Mas quando você discernir, eu já vou encerrar, quando você discernir que nessa mensagem tem alguma coisa meritocrática, seja anátema. Se está colocando ali alguma condição do que você tem que fazer, você está trabalhando no seu comportamento, seja anátema. Porque a própria psicologia já ensina que a gente não trabalha o comportamento. O comportamento é o resultado de uma essência, de uma identidade, de uma natureza. Quando eu trabalho a crença de um coração para entender quem essa pessoa é e qual é a natureza dela, o comportamento é natural. E leve. Leve. Então é assim que eu vou discernir. Peraí, essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem onde Cristo é a fonte, Cristo é a essência, Cristo é o tudo dela. Então, opa, essa mensagem é boa. Eu vou mergulhar nisso. Aí sabe o que você deve fazer? Até ouvir de novo. É o que a gente falou outro dia, acho que foi essa semana eu falei sobre isso. Ao invés de você ler 4 livros diferentes, leia o mesmo livro 4 vezes. Se você está ouvindo essa ministração aqui, conseguiu guardar tudo? Não, pastor, eu vou guardar 5%. Assista ela de novo. Pastor, tem algumas coisas que o senhor falou que é interessante, que eu gostaria até de compartilhar. Assista de novo. Compartilhe para outras pessoas, mas compartilhe também falando, porque vai te ajudar a guardar. E vai ouvindo a segunda vez. Gente, tem mensagem que eu já ouvi 10 vezes. 10 vezes. Então, você precisa ouvir até entender. A série está aqui. A introdução 1, depois parte 2 e essa é a parte 3. Você não está acompanhando até agora essa jornada na Carta aos Gálatas, que é o divisor de águas para você entender a nova aliança e o tempo da graça. Volta, vai lá, assista primeiro a parte 1, que está aqui no Instagram. Assista a parte 2 e assista essa que é a terceira e atualiza. E se precisar assistir de novo, assista, porque isso é libertação. Quando você tem o entendimento da graça. É libertação. E não existe uma carta mais poderosa na Bíblia para te dar essa revelação da nova aliança do que a carta aos Gálatas. Eu estou aqui, sabe, esmiuçando com você. Você vê que até já parei de ler a Bíblia aqui. Para você ter o claro entendimento dessa carta. O claro entendimento, querido. Não é só você ter como informação. Você precisa guardar e entender isso. E a primeira vez, às vezes, principalmente o que é novo... Deixa eu falar isso aqui para a gente encerrar, gente.
A primeira vez que você ouve alguma coisa nova, ainda não é suficiente para você guardar aquilo. Ela acha um campo na sua memória só para dizer para você, existe isso. E aí você vai de novo, uma segunda vez, uma terceira, até você entender. Há um texto na Bíblia, que eu vou falar sobre ele aqui, de Timóteo, que eu não sabia onde estava, sabia que tinha. Olhei uma vez, procurei, achei. Procurei a segunda vez, achei. A terceira eu demorei a achar. Eu peguei e falei assim, meu Deus, não, eu tenho que decorar onde está. Aí eu decorei. Aí hoje de manhã eu fui ler. Aí já fui direto. É assim. Na quarta vez eu consegui já achar esse texto direto, porque eu entendi que eu tinha que decorar onde ele estava. É assim que tem que ser feito. Então não adianta, tem muita gente que faz isso. Ah, eu já ouvi. É como se fosse uma vida religiosa mesmo. Eu já cumpri a minha religião. Eu já ouvi a live hoje. Não é assim. Não é assim. Você precisa ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, até você entender. Quando você entendeu e já está até compartilhando, opa, próximo passo. Felipe colocou ali, a mudança da lei não foi mudança de plano. Muitos acham que mudou o plano. O plano é o mesmo, a graça e o amor, desde a fundação do mundo. Muito bom, Felipe, muito bom, é a chave, né? Ô Edu, abençoado, que alegria te ver aqui. Bom, eu vou entrar nessa questão da lei. Talvez daqui umas 2 lives eu entro na questão da lei, que você, quando você entender porque que a lei ainda é boa, vai destravar. Gente, essa carta aos Gálatas destrava. Você que chegou agora, eu desafio você, pelo amor de Deus, quem tem fome, para comer. Se não tem fome, se tem fome, para comer. Para comer. Assista a live 1, assiste a live 2 e atualiza. Mas assista para entender. Assista uma segunda vez se precisar, anota. Porque Deus quer usar você para compartilhar esse tema, para ensinar outros também. E toda pessoa que parte do aprender para o ensinar, ele precisa dedicar mais. Então dedique mais e a gente se vê na sexta-feira continuando essa carta poderosa que é essa carta aos Gálatas. É isso aí, Eliane. Ter fome para ser pão, é isso aí. Inspirar para inspirar, aprender para ensinar. Amém? Então é isso. Nós vamos nos encontrar na sexta-feira no mesmo horário. Assista essa série, porque vai destravar muitas áreas. Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. Ô prima, chegou agora, na hora do nosso amém. Mas a live vai estar disponível aqui para vocês, gente. Assista de novo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de vocês e vai trazer luz, muita luz para vocês. Declaro que vocês tenham aí uma quarta-feira poderosa, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre. Tá? Um mês de abril poderoso, maio, junho, 2023, 2024. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Assista sim, Edu, assista. Eu sei que você tem fome. Quem tem fome, coma. Quem tem sede, beba. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muita coisa com a gente aqui hoje. Eu mesmo assisto as minhas lives de novo. Porque eu também aprendo, irmãos. Muitas coisas aqui não sou eu que estou falando, não. Sabe? Vem assim, fresco, sai. E depois eu me... Peraí, o que eu falei lá? Quantas vezes eu assisto lives que eu ministro, depois eu falo assim, gente, eu falei isso. Por que eu sei que eu falei? Porque é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. Pastor Cruzeiro está precisando muita graça. Está precisando de muita graça, tá, o atleticano? Mas deixa fluir. Ainda bem que nós não somos sustentados por time de futebol, né? Senão a gente estava enrolado, né? Ainda bem que a nossa alegria vem do Senhor. Se eu estivesse dependendo de time de futebol, eu estava enrolado. E também se aproveita essa fase, tá, atleticano? Porque passa. Daúde, que alegria te ver aqui também. Chegou agora bem na hora do amém. Mas pelo menos vocês viram que tem mais uma ministração aí sobre a Carta aos Gálatas. Nós estamos aí nessa série, nessa jornada da Carta aos Gálatas. O AG com a gente aí também. Bom, então é bom, né, no finalzinho aí, quem tá com a gente, dá um amém aí pra gente ver quem ficou com a gente até agora aqui. Isso é bênção, né? A Betinha também dando um amém aqui. Então vamos partir para o encerramento aqui. O nosso time maior. Vocês são bênção, tá, gente? Vocês são preciosos demais. E eu creio piamente que Deus traz vocês aqui para estar comigo aqui. A gente está aprendendo juntos aqui, porque o professor é o Espírito Santo. Ele traz vocês para vocês com um propósito maior, que é vocês também ensinarem. Ele precisa multiplicar essa mensagem. Wagner aí sempre fiel com a gente também.
ele precisa multiplicar essa mensagem. A Valdira também, da Ode, multiplicar essa mensagem da graça, sabe, irmãos? Esse entendimento, né, de que a gente está com Jesus por amor. Tudo é por amor. Não tem casamento, gente, sem amor. E a gente está muito perto do arrebatamento e precisa converter todo o peso da lei para a leveza da graça. E entender que é tudo por amor. O preparo da noiva. Muita gente pensa que é santificação. Santificação é consequência. O preparo da noiva é o amor. É o amor. Porque nem sempre quem se santifica porque ama. Tem muita gente que se santifica por medo do pecado. Agora, quem ama se santifica. O preparo é ensinar essa graça, é ensinar esse amor. Quanto mais você entende o amor dele, mais você o ama. Por isso que precisa ensinar a graça. Nós o amamos, como João disse, porque ele nos amou primeiro. Amém? Deus é bom? Então, gente, compartilha bastante aí para que outros sejam alcançados também. E até sexta-feira no mesmo horário. Amém. Uma quarta poderosa para todos aí.